Fala, meus amigos, beleza? A gente já escutamos muitas das vezes que Judas se enforcou. Mas afinal, Judas realmente se enforcou? Me chamo Fernando Batista, você que gosta de teologia, resenha de livro, fica no meu canal e assiste esse vídeo até o final. Nós temos 3 relatos de Judas, de como Judas morreu. Os 2 primeiros relatos da morte de Judas relatos bíblicos. E o último relato que temos sobre a morte de Judas é um relato extra-bíblico. Então vamos para os 2 relatos bíblicos. O primeiro relato bíblico que temos sobre como Judas morreu se encontra em Mateus 27, no seu verso 5. Diz assim: ele, atirando-se as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Então o primeiro relato que temos sobre como Judas morreu se encontra no Evangelho de Mateus. Então Mateus relata que ele atirou as moedas e foi se enforcar. Então esse é o primeiro relato bíblico. O segundo relato bíblico sobre a morte de Judas se encontra em Atos dos Apóstolos 18, no seu verso 19. Diz assim: ora, este adquiriu um campo com um galardão da iniquidade, e precipitando-se, arrebentou-se pelo meio, e suas entranhas se derramaram. Então, o segundo relato que temos é no livro de Atos, escrito por Lucas. Então, Lucas dá uma morte a Judas totalmente distinta do que Mateus ele diz. O nosso terceiro relato é um relato extra-bíblico. Papias, no 2º século, ele vai dizer que Judas, o corpo de Judas inchou ao ponto de não poder passar nem por uma porta. E abre aspas, ele teve um edema e Papias começa a relatar dizendo que Judas inchou tanto que os seus olhos não conseguiam nem ver a luz do dia. Então aqui a gente tem 3 relatos distintos da morte de Judas. Então fica claro para nós, ouvintes, que a gente não tem um texto claro de como foi a morte de Judas. Então isso fica bastante claro quando a gente olha os 3 textos bíblicos e o extra bíblico ditado ou escrito por Papias.